Pense de novo do Adam Grant e o que eu aprendi sobre humildade confiante. Prazer, eu me chamo Milene Freitas, gosto muito de compartilhar conteúdos sobre estudos, leituras, espiritualidade, catolicismo, então percebi que eu precisava compartilhar alguns assuntos específicos. Esse tema sobre humildade confiante, o que eu aprendi com o ato de repensar, é algo que eu queria muito compartilhar, mas eu também estava entendendo que para coisas mais profundas o Instagram estava se tornando raso demais. Então talvez aqui eu consiga ampliar mais essa perspectiva e é para isso que eu vou compartilhar essas anotações que eu tive ao longo dessa leitura com vocês. Eu ainda não terminei a minha leitura sobre esse livro, faltam algumas páginas ainda, mas o que eu já tenho aqui de material, acredito que já vai ser algo que possa ajudar muitas pessoas, principalmente sobre esse tema. Então vamos lá. Comecei esse livro de forma abrupta. Vi-o na estante da minha mãe e curiosamente abri a página marcada. Depois da primeira frase, percebi que essa leitura teria muito a me agregar. O autor inicia com provocações a respeito da capacidade de repensar opiniões e como isso pode ser um elemento em comum quando estamos diante de pessoas de grande progresso. A arte de pensar de novo valores, modos e métodos em execução pode ser a única atitude que nos distancia da comodidade medíocre rumo à ascensão virtuosa. Portanto, sim, é preferível ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Seixas que o diga. A nossa capacidade de repensar pode se tornar inversamente proporcional à aquisição de conhecimento. Ou seja, quanto mais sabemos, ou pelo menos quanto mais achamos que sabemos, menos repensamos. Isso pode nos enveredar a uma autoconfiança travestida de fortaleza, que, no entanto, permanece às custas do medo de pensar de novo. Isso porque aqueles que mais repensam suas ideias e condutas costumam ser também os que mais se enxergam inseguros. Sempre achei que a insegurança fosse de toda má. No entanto, essa leitura me fez perceber que tal ideia pode ser um tanto quanto incoerente. Vejamos à frente o porquê. A autoconfiança advinda com o conhecimento e a experiência costuma nos tirar o medo daquilo que não sabemos. A confiança na experiência pode te levar a executar com segurança o que não sabe, justamente por desconhecer sua ignorância. Pareceu confuso? Vamos esclarecer. Os incapazes não sabem que são incapazes. É o chamado efeito Dunning-Kruger. O conhecimento, solidificado pela experiência, pode te blindar contra a arte de repensar as suas concepções e por isso você continua a fazer com segurança mesmo sem saber, justamente porque desconhece seu desconhecimento. A insegurança na medida certa pode te fazer questionar o que sabe, o que acha que sabe e o que não sabe, e te distanciando do efeito Dunning-Kruger, levar ao alcance de um saber humilde e verdadeiramente virtuoso. O ponto de equilíbrio entre uma autoconfiança arrogante e o medo que paralisa é a humildade confiante. A arte de equilibrar os pratos do que já sabemos e do que não sabemos, de maneira a valorizar o que já foi construído até o momento sem perder o espaço para repensar, entendendo que ao mesmo tempo ainda existe tanta coisa que desconhecemos, mas que isso não é motivo de tristeza ou desespero, pois essa deve ser a sua pérola de grande valor, saber o que não sabe. E assim, motivada a avançar e aprimorar as suas habilidades pelo período que for necessário, ou seja, uma vida inteira para o verdadeiro sábio. Junto dessa mesma leitura, fui interpelada por um raciocínio que completou de forma perfeita o conceito de humildade confiante, dando o brilho que faltava. Os cristãos entenderão. Quando se trata de autoconfiança, muitas pessoas podem errar ao ter confiança em si mesmos, mas não terem fé em Deus. Se tornam como sacos insuflados de ar empoderados, porém sem consistência. Ao contrário, você pode ser aquele que tem fé, mas não acredita em si mesmo. Poxa, precisamos cooperar com a graça, queridos. O apóstolo Paulo nos fala: tudo posso naquele que me fortalece. Perceba nesse ensinamento o apóstolo que falávamos sobre humildade confiante, ou seja, tudo posso, acreditando em si, naquele que me fortalece, para cooperar com a graça infinita do agir de Deus. Eis a humildade confiante.
Saiba que você e Deus são a equipe perfeita para vencer os desafios desse mundo. Essas foram algumas anotações que surgiram em que eu consegui fazer essa leitura e que foram muito edificantes para a minha vida, e eu espero que tenham o mesmo peso para a sua. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.